Transespécies são pessoas com transtornos, pessoas bipolares, transtornos de identidade. Assim como uma onda muito grande de pessoas mudando de sexo, muitos entenderam que da mesma forma que do nada um homem se torna mulher, a mulher se torna homem, poderiam se tornar animais também. E eu digo que os elementos químicos que contém nas comidas, que contém nos perfumes certamente, ou nos rastros químicos lançados no céu atmosférico, e em diversos testes de laboratórios de rua que a elite mundial faz com seres humanos, tem tido um resultado muito nefasto na mente das pessoas, inclusive monóxido de alumínio, que contém em alguns dos rastros químicos do aviãozinho que é permitido em alguns países jogar lixo tóxico no céu atmosférico, e ainda eles manipulando o clima, mexendo na ionosfera, nas camadas de vento, com seus aparatos tecnológicos como HAARP e outras, fazendo chover, trazendo esses elementos químicos. Tem deixado esses seres humanos muito agadaiados, muito animalescos. Meus queridos, são milhares de pessoas pelo mundo que agora já são transespécie. Olha, na Carolina do Sul, um homem estava vestido com roupa de cervo, de veado, andando na mata, como se fosse um animal, e foi alvejado por 2 caçadores. Foi socorrido por um helicóptero em um estado crítico. Por pouco não perdeu a vida. É interessante lembrar aqui, aqueles homens, aqueles Césares, como Nero, por exemplo, que ele era um monstro, ele parecia mais um animal do que um ser humano no seu comportamento. Ele mandou abrir a barriga da mãe para ver o local onde ele foi gerado. Por isso que ele era César. César era um título dignatário de rei, aqueles rei lixos dos impérios mundiais de Roma. Então a cirurgia para retirar o filho sem um nascimento natural é chamada de cesariana, por causa de Nero, César, que mandou abrir a barriga da mãe. Veja que Jesus chamou Herodes de raposa. E está escrito no livro de Daniel que Nabucodonosor, rei de Babilônia, passou um tempo no pasto com os animais, cresceu pelo no corpo dele e agiu como um animal. 7 tempos, creio que é equivalente a 7 anos. Ele esteve com os animais. Bem verdade que a história diz que foi o pai dele, Nabopolassar, que aconteceu isso, e eles puseram na narrativa que foi Nabucodonosor. Na verdade, teria sido o pai dele que passou esse período aí. Eu digo o seguinte: a elite mundial, chamada de elite global, de andar de cima, do topo da pirâmide, de banqueiros internacionais, das 13 famílias que dominam o mundo, há muito que eles trabalham para desumanizar as pessoas. Inclusive, quando substituem os homens por máquinas, eles dizem: tantos robôs foram contratados, e dizem assim, tantos trabalhadores foram desligados. Eles tratam o ser humano como inanimado, como um ser abstrato, e tratam as máquinas como se tivesse sentimento. Inclusive, fazem desenhos com os robôs tendo sentimento, e uma coisa do tipo assim, né? É impressionante. Então, nos Estados Unidos, um vice-presidente que escreveu um livro deixou aquela frase célebre, conhecida, para tornar gado esse povo: não queremos uma sociedade pensante, queremos uma sociedade servil. Foi aquilo que Marco Feliciano falou sobre a escala 6x1, que os países que prosperam, os trabalhadores trabalham até a exaustão. Quer dizer, Marco Feliciano não tem consciência e não pensa em um pouco de descanso para o trabalhador. Ah, mas a economia está lascada há muito tempo. Os trabalhadores trabalham bastante. E cadê a prosperidade do país? Como é que o país vai prosperar com ladrões roubando o tempo todo? Por quê?
que os políticos roubam metade da riqueza do Brasil e os religiosos tiram a outra metade dos pobres. Eu poderia dizer que os políticos tiram mais ainda do que é do povo e os religiosos ainda retiram também já da pobreza, da desgraça, da miséria. De abaixo da linha da pobreza eles estão arrancando das pessoas. É porque as pessoas não usam a cabeça para pensar, são animais. Têm agido como animal. Então, meus queridos, aí a elite global trabalha com a ordem pelo caos. Quanto mais o povo não tem senso crítico, não usa o raciocínio, o QI é baixo e gosta de obedecer a homens e servir a homens, é um prato cheio para eles. Esse povo se torna menor do que seres humanos. Vocês lembram da Lei Áurea que veio? Vocês sabem da história dos senhores feudais, como homens escravizavam outros homens. Nas entrelinhas, é a mesma coisa. O nosso país fala de democracia, mas os homens estão sendo desumanizados, são menos do que seres humanos. E aí, na Câmara Municipal, na Câmara Federal, em Brasília, tem um monte de abutres que estão se sentindo com a capacidade maior do que a nossa, com condição de nos representar nesses lugares, e estão milionários e até bilionários. E o Brasil, por exemplo, a nossa nação, continua numa miséria porque os homens e mulheres vivem como se fossem animais, não usam a cabeça, não são revolucionários, não tomam nenhuma atitude. Olha, pensando nisso, foi que eu renunciei em 2014 de ser pastor na Assembleia de Deus e ser pregador itinerante também. Saí fora desse sistema. Olha só, para concluir, as guerras é uma prova disso. Como pode, né? Governos se põem na frente de milhões de pessoas, tomam atitudes por todas elas, e aí põem generais para iniciar com arsenal bélico guerras de países contra países, sem haver motivo nenhum, apenas manipulação da mídia dos senhores do mundo. E aí morre milhões de pessoas. Ou seja, mais de 80 milhões da humanidade já foi ceifados em 2 guerras mundiais. Por que essas guerras foram promovidas? Porque o povo é tangido como se fossem animais. O povo não tem força. Dizem que está escrito que a força emana do povo, mas nas entrelinhas, um homem só influencia milhões de pessoas e domina como se fosse um rebanho de animal. Por isso eu aqui abro um parêntese e aconselho você, seja seu próprio patrão. Viva a sua vida, decida o que você vai fazer, faça parcerias, mas não fique obedecendo o homem, batendo continência e servindo a ele como se ele fosse o teu dono ou como se você fosse um animal. Então as guerras foram promovidas por isso, porque uns dominam os outros como se fossem animais, também a política e a religião do Brasil. Eu finalizo aqui dizendo o seguinte: um deputado recebe quase 50 mil por mês, só que ele tem auxílio para viajar, auxílio para restaurante, auxílio para saúde, auxílio para tudo. E no final das contas, o que vem para ele é mais de 300 mil. E essas pessoas trabalham 3 dias por semana e sobra o restante. E eles querem as pessoas na exaustão trabalhando. Veja que essas pessoas vivem como príncipes, como reis, tratam os outros como se fossem animais. Eu finalizo aqui dizendo o seguinte, eu percebo isso na religião. Meus amigos, quando as pessoas, os líderes no Brasil, por exemplo, usam a Bíblia, você vê, as pessoas muito falaram de um carro de 1 milhão de José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB da Convenção Geral, e do presidente de Pernambuco, José Ailton, das riquezas, das mansões de milhões, de 5 milhões, de 3 milhões que ele compra, assim, do nada, de salários de presidente de 350 mil por mês. E as pessoas veem, por exemplo, Edir Macedo, Valdemiro Santiago, esses charlatões, esses caras bilionários, Valdemiro com 103 empresas, junto com sócios que ele tem. Quando as pessoas veem que estão obedecendo a homens, não é seguindo os ensinos do Messias, que é totalmente diferente disso, servindo a homens, e eles pegam dízimo e oferta e dizem, eu dou para Deus, se o pastor usa mal é ele Deus, sabendo que não são servos do Criador, são homens de negócio. E as pessoas deixam ainda de ter empatia, de ter dó do sofredor, do pobre, do necessitado, do carente em situação de rua. E serve esses homens, eu digo, que são menos do que seres humanos. É como se fossem animais. Aqui no lugar que eu vivo, tem 30 ministérios se degladiando para
tirar somente dinheiro. E as pessoas sabem porque eu moro aqui. Eu mostro o evangelho para eles, eu mostro claramente. E eu vejo, eles chacoalham a cabeça, concordando, mas ao mesmo tempo eles não têm força, porque parece que tem uma coleira no pescoço deles. Ou eles têm medo de seres humanos que parecem humanos e eles parecem que são desumanos. Eu vejo com maus olhos hoje a religião. Vejo que a religião, ela domina as pessoas como se fosse um monte de animais, como se fosse mesmo da forma que eles veem. Os pastores veem a igreja como se fosse um rebanho de gado e conta por cabeça. E passa essa soma para políticos darem dinheiro para eles e esse gado voltarem nos políticos. E assim vai, esse controle. O homem está desumanizado. É isso? Diga nos comentários o que vocês acham. Quero que vocês vejam aqui um vídeo do pastor Antônio Júnior. Os créditos vai para ele. Esse vídeo é interessante. Diga no final, nos comentários, o que vocês acham. Grande abraço, estamos juntos. Is it your first mat? Very good. Beautiful. Drop it. Drop it. Se um homem pode se tornar uma mulher simplesmente porque decidiu que vai mudar o seu sexo, por que ele não poderia também se transformar em um cachorro ou em um gato se ele assim desejar? Essa pergunta pode parecer não fazer sentido nenhum, mas existe um grupo de pessoas que estão usando este argumento e deixando de viver como seres humanos, porque eles se enxergam como animais, e pior, estão lutando para que a sociedade os enxergue dessa maneira. Esses são os transespécies. Mas afinal, por que essas pessoas acreditam que são animais? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Será que é só uma questão psicológica ou existe uma ação demoníaca por trás de tudo isso? No vídeo de hoje eu vou responder a todas essas perguntas. E mais, eu vou te mostrar 5 pessoas que abriram mão de suas vidas para viver como animais e no final eu vou dar a minha opinião sincera sobre os transespécies. Mas antes de começar, eu só peço para você se inscrever no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se e ativar o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo que eu colocar. Eu quero te ajudar a crescer espiritualmente com Deus, então venha participar junto comigo, tá bom? Agora sim, vamos lá. Segundo os especialistas, os transespécies são pessoas que sofrem de um tipo de transtorno de identidade. Eles vivem em um mundo irreal em que eles são animais presos em corpos humanos. Essas pessoas têm a ilusão de ser algo diferente do que realmente são. Por exemplo, há aqueles que preferem viver como se fossem cães, outros como cabras ou gatos, enfim, como qualquer outra espécie que não seja humana. E o que mais assusta é que esse movimento tem se espalhado pelo mundo e atingido centenas ou até milhares de pessoas. Inclusive, há relatos de que um homem que acredita ser um veado e se vestia como esse animal foi atingido com um tiro por um caçador enquanto ele caminhava por uma floresta nos Estados Unidos e quase perdeu a sua vida. Eu sei que parece engraçado, mas isso é algo muito sério e tem raízes muito mais profundas do que nós podemos imaginar. Mas antes de tratarmos sobre isso, eu quero te mostrar 5 pessoas transespécies que ficaram famosas no mundo. O primeiro caso, a mulher cavalo. Neste vídeo nós vemos uma mulher chamada Ayla Christine que acredita ser um cavalo, isso mesmo. Nas imagens, Ayla é vista cavalgando e trotando como se fosse um cavalo, uma habilidade estranha que ela vem treinando durante toda a sua vida. A história de Ayla é curiosa. Aos 4 anos de idade, ela tinha um amor especial pelos cavalos, o que levou a menina a começar a copiar todos os seus movimentos. Ela é capaz de saltar barras de mais de 1 metro com uma habilidade inacreditável. E tudo isso em alta velocidade, de 4 e usando os braços como se fossem patas dianteiras. Apesar da postura curvada, ela garante que não sofre nenhum tipo de lesão causada pelos movimentos que faz. E os vídeos da jovem viralizaram na internet com mais de 15 milhões de visualizações. Mas por causa das críticas, ela acabou excluindo a sua conta no Instagram. O segundo caso, as pessoas ovelhas. Já nesse vídeo, várias pessoas se identificam como ovelhas. Elas se vestem, caminham e fazem sons imitando os animais dentro de um lugar cercado, com grama e feno própria para esse tipo de espécie.
E o mais triste de tudo isso são as pessoas observando. Algumas deveriam estar surpresas, outras curiosas, mas a maioria deveria estar achando tudo aquilo ridículo. O terceiro caso, o japonês cachorro. Esse japonês gastou mais de 2 milhões de ienes, que dá cerca de 70 mil reais, para fazer uma fantasia ultra realista que o transformasse em um cachorro. Afinal, era assim que ele se sentia. São tantos os detalhes dessa fantasia que a empresa levou 40 dias para fabricá-la. E a partir daquele momento, ele passou a viver assim, como um animal. Inclusive, ele repete todos os comportamentos do cachorro da raça que ele acredita ser, o Collie, e já não se enxerga mais como um ser humano. E você, o que acha disso? Escreva aqui nos comentários. O quarto caso, o homem dálmata. Irmãos, olha só a história desse homem e veja se não é para refletir. Ele tem 32 anos e ele foi para um programa de televisão porque ele queria ser reconhecido como um dálmata. Ele disse que assim como as pessoas transexuais têm o direito de ser reconhecidas pelo sexo que elas acreditam ter e não pelo sexo que elas nasceram, ele tem o direito de ser reconhecido como cachorro e não como gente. E o mais absurdo de tudo isso é que ele foi a esse programa com a ex-esposa. Como ele decidiu viver como cachorro e não mais como homem, o casamento dele chegou ao fim, mas ela continua cuidando dele como se fosse um animal. E esse homem ainda disse que eles nunca foram tão próximos e que essa nova vida lhe permite desfrutar de coisas simples da vida. O quinto caso, o homem cabra. Thomas, um designer gráfico de Londres de 34 anos, decidiu fazer uma pausa na vida humana que ele achava muito complicada e cheia de problemas para viver um tempo como uma cabra. Ele construiu próteses para andar sobre 4 patas porque acreditava que daquele jeito ele teria uma vida feliz e despreocupada. Para ter uma experiência mais aprofundada sobre como era ser uma cabra, esse homem passou por um tratamento cerebral para bloquear a sua capacidade de falar e, com o apoio de uma fundação focada em saúde, ele viveu por um tempo com um rebanho nos Alpes suíços para experimentar como era a vida de uma cabra em seu habitat natural. No ano de 2016, a história de Thomas virou um livro onde ele contou a sua experiência sobre como foi viver como uma cabra. Irmãos, para muitos psiquiatras, a transespécie é um resíduo de alguma doença que causa ilusões e que tem origem em algum transtorno mental, como a bipolaridade ou a esquizofrenia. Mas, irmãos, sinceramente, eu não acredito nessa afirmação. Até porque problemas mentais sempre existiram na humanidade, mas nunca existiram registros de pessoas que se identificassem como animais como hoje em dia. O que acontece na verdade é que a transespécie é fruto do afastamento de Deus. Quanto mais o ser humano se afasta do Senhor, mais ele perde a sua identidade, menos ele sabe quem ele é.